Respire fundo agora e permita que seu coração se abra para receber uma palavra que pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua vida financeira, seu trabalho, seus projetos e tudo aquilo que você tem construído com tanto esforço. Hoje eu quero falar com você sobre prosperidade, mas não aquela prosperidade superficial que o mundo vende, cheia de promessas vazias e fórmulas mágicas. Quero falar sobre a prosperidade que vem de Deus, aquela que alcança não apenas o seu bolso, mas principalmente o seu coração, a sua mente, a sua família e o seu propósito de vida. Você sabia que Deus sempre desejou que seus filhos prosperassem? Desde o princípio, quando ele criou o jardim do Éden e colocou Adão ali, ele não o colocou num deserto árido, mas num lugar de abundância, onde tudo o que era necessário estava disponível. Deus nunca teve prazer na miséria dos seus filhos. Ele nunca quis que você vivesse uma vida de escassez, de falta, de angústia financeira, que tira o seu sono e rouba a sua paz. Mas é preciso entender algo muito importante. A prosperidade de Deus não é apenas sobre dinheiro, é sobre plenitude, é sobre viver com propósito, é sobre ter o suficiente para cuidar da sua família, abençoar outras pessoas e cumprir a missão que Ele colocou no seu coração. Eu sei que talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez as contas estejam apertadas, talvez você tenha perdido o emprego, talvez o negócio não esteja indo bem, talvez você esteja se sentindo frustrado, porque trabalha tanto e parece que nunca sai do lugar. Eu entendo essa dor, eu conheço essa angústia de olhar para o futuro e não ver uma saída. Mas hoje eu preciso que você compreenda algo que vai mudar tudo. A prosperidade não começa nas suas mãos, ela começa no seu coração. Antes de Deus prosperar aquilo que você toca, Ele precisa prosperar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você fala sobre si mesmo e sobre a sua vida. Está escrito em Provérbios 23:7 que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você vive pensando em escassez, falando de falta, acreditando que nunca vai melhorar, você está construindo uma prisão mental que impede as bênçãos de Deus de chegarem até você. Não é que Deus não queira te abençoar, é que você precisa preparar o terreno do seu coração para receber aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida. Vamos olhar para a história de Abraão, um homem que entendeu profundamente o que significa prosperar em Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera da Mesopotâmia, onde tinha sua família, seu conforto, sua segurança. Mas Deus pediu algo que parecia loucura. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Imagine a cena. Abraão tinha 75 anos, uma idade em que a maioria das pessoas já está pensando em descansar, e Deus está pedindo para ele recomeçar do zero, sem nem mesmo saber para onde está indo. Mas o que Deus prometeu a ele? Em Gênesis 2:3, Deus diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que a promessa de Deus não era apenas para Abraão ser abençoado, mas para ele ser uma bênção. Essa é a essência da verdadeira prosperidade. Deus te abençoa para que você possa abençoar outros. Você não é chamado para acumular riquezas e viver egoisticamente. Você é chamado para ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. E sabe o que Abraão fez? Ele obedeceu. Ele saiu sem saber exatamente para onde ia, mas confiando que Deus estava no controle. E ao longo da sua jornada, mesmo enfrentando desafios, fome, conflitos, a Bíblia nos conta que Abraão enriqueceu muito. Em Gênesis 13:2 está escrito que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Mas antes de tudo isso, Abraão foi rico em fé, rico em obediência, rico em confiança. A prosperidade material
veio como consequência da sua fidelidade. E essa é uma lição poderosa para você hoje. Pare de perseguir a prosperidade como um fim em si mesma e comece a perseguir a Deus. Comece a buscar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas, inclusive a provisão material, virão como consequência. Jesus mesmo disse isso em Mateus 6,33. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você honra a Ele com a sua vida, com o seu trabalho, com as suas finanças, Ele se responsabiliza por cuidar de tudo que você precisa. Então hoje eu quero convidar você a fazer uma mudança de mentalidade, a parar de viver com uma mentalidade de escassez e começar a viver com uma mentalidade de abundância. Não porque você vai ganhar na loteria ou porque vai acontecer um milagre instantâneo, mas porque você vai começar a enxergar com os olhos de Deus, vai começar a trabalhar com excelência, vai começar a semear com generosidade, vai começar a confiar que Ele é fiel para cumprir cada promessa que fez. Agora eu preciso falar sobre algo que muitas vezes é negligenciado quando falamos de prosperidade: a importância do trabalho. Sim, Deus quer te abençoar, mas Ele não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Existe uma parceria entre a fé e a ação, entre confiar em Deus e fazer a sua parte com excelência e dedicação. Quando Deus criou Adão, antes mesmo da queda, antes do pecado entrar no mundo, Ele colocou Adão no jardim do Éden para lavrar e guardar. Perceba que mesmo num lugar perfeito, onde tudo era abundante, havia trabalho a ser feito. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. É através dele que você exerce domínio, que você transforma o mundo ao seu redor, que você provê para a sua família, que você se sente útil e realizado. O problema não é o trabalho em si. O problema é quando o trabalho se torna um fardo pesado, porque você está trabalhando sem propósito, sem direção, sem a presença de Deus. Em Provérbios 10:4 está escrito: o que trabalha com mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Essa é uma verdade prática que você pode aplicar hoje mesmo na sua vida. Se você tem sido negligente no seu trabalho, se você tem feito as coisas de qualquer jeito, sem compromisso, sem excelência, não adianta orar pedindo prosperidade se você não está disposto a fazer a sua parte. Deus honra a diligência, Ele honra o esforço, Ele honra aqueles que trabalham com integridade e dedicação. Mas, ao mesmo tempo, você precisa tomar cuidado para não cair na armadilha oposta, que é se matar de trabalhar, viver estressado, negligenciar sua família, sua saúde, sua vida espiritual, achando que tudo depende só de você. Não caia nessa mentira. Salmos 127, 1-2, nos lembra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E mais à frente diz que é inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comendo o pão da ansiedade, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Isso não significa que você não deve trabalhar duro, significa que você não deve trabalhar ansioso, não deve trabalhar com medo, não deve trabalhar como se tudo dependesse unicamente do seu esforço. Olhe para a história de José do Egito, um exemplo poderoso de alguém que prosperou em meio às piores circunstâncias. José era o filho amado de Jacó, tinha uma vida confortável, usava uma túnica de várias cores que simbolizava o favor do seu pai. Mas tudo mudou quando seus irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo. José foi parar no Egito, longe da sua família, longe de tudo que conhecia, numa terra estranha, sem direitos, sem liberdade. Mas perceba algo incrível. Em Gênesis 39:2-3 está escrito que o Senhor era com José e ele veio a ser homem próspero. Mesmo sendo escravo na casa de Potifar, José prosperou porque Deus estava com ele. E Potifar viu que tudo o que José fazia era bem-sucedido. José não ficou se lamentando pela injustiça que sofreu. Ele não passou os dias reclamando da vida. Ele simplesmente fez o melhor trabalho possível
onde quer que estivesse. E mesmo quando foi injustamente preso, acusado de algo que não fez, a Bíblia diz que o Senhor era com José na prisão, e ele prosperou ali também. Essa é uma lição tremenda. Não importa onde você está agora, não importa quão difícil seja a sua situação, se Deus está com você, você pode prosperar ali mesmo, naquele lugar que parece impossível. José não apenas sobreviveu, ele prosperou de tal forma que acabou se tornando governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa da nação. Mas o que levou José do poço à prisão e da prisão ao palácio? Foi a sua fidelidade, foi a sua integridade, foi a sua excelência, foi a sua capacidade de confiar em Deus, mesmo quando nada fazia sentido. E quando você lê toda a história, percebe que aqueles anos difíceis não foram desperdício, foram preparação. Deus estava preparando José para uma missão maior, estava moldando o seu caráter, estava desenvolvendo nele a sabedoria e a maturidade necessárias para administrar uma nação inteira durante uma crise. Então talvez você esteja hoje num lugar difícil, num trabalho que você não gosta, numa situação financeira apertada. Mas em vez de se revoltar, pergunte a Deus: o que você quer me ensinar aqui? Como eu posso glorificar o teu nome mesmo nesta situação? Que caráter você está desenvolvendo em mim? Porque às vezes Deus não muda a sua situação imediatamente porque Ele está mudando você primeiro. Ele está preparando você para aquilo que Ele já preparou para você. E quando você estiver pronto, quando seu coração estiver no lugar certo, quando você tiver aprendido as lições necessárias, então virá a promoção, então virá a virada, então virá a colheita abundante que Ele tem reservada para a sua vida. Agora eu preciso falar sobre um princípio espiritual que é fundamental quando o assunto é prosperidade: a generosidade. Você nunca vai prosperar verdadeiramente se viver com o punho fechado, se viver com medo de dar, com medo de ajudar, com medo de abençoar outras pessoas. A prosperidade de Deus flui através de canais abertos, através de corações generosos que entendem que tudo que temos vem dele e pertence a ele. Existe um versículo em Provérbios 11, 24 e 25 que é poderoso. Há quem distribua liberalmente e vê aumentar suas posses, e há quem retenha mais do que é justo, e só vem a passar penúria. A pessoa generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso vai contra toda a lógica do mundo, não é mesmo? O mundo diz: guarde tudo que você tem, acumule, não confie em ninguém, só pense em você. Mas Deus diz o oposto: dê, compartilhe, seja generoso, abençoe outros, e você verá a minha bênção se multiplicar na sua vida. Pense na história da viúva de Sarepta, que aparece em 1 Reis 17. Era tempo de seca severa em Israel. Uma fome terrível assolava a terra. E o profeta Elias foi enviado por Deus a uma viúva na cidade de Sarepta. Quando Elias chegou, encontrou a mulher catando lenha e pediu a ela um pouco de água e um pedaço de pão. Mas a resposta dela foi devastadora. Ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou catando lenha para fazer uma última refeição para mim e para o meu filho, e depois disso morreremos de fome. Imagine a situação dessa mulher, viúva, pobre, com um filho para criar, no meio de uma fome devastadora, e ela tinha apenas uma refeição sobrando. Estava literalmente no fim da linha. Mas sabe o que Elias disse a ela? Ele disse: não temas. Vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha não acabará na panela, nem o azeite na botija, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Agora pense bem. Elias está pedindo para uma mulher que está morrendo de fome dar a última refeição dela para um estranho. Do ponto de vista humano, isso é loucura, mas do ponto de vista espiritual, isso é um teste de fé
e generosidade. E sabe o que aquela mulher fez? Ela obedeceu. Ela deu o pouco que tinha, confiando na palavra do profeta, confiando na promessa de Deus. E o resultado? A Bíblia diz que a farinha da panela não acabou, nem o azeite da botija, durante todo o período da seca. Deus multiplicou aquele pouquinho que ela tinha, porque ela foi generosa mesmo na sua falta. Essa história nos ensina algo profundo. Você não precisa esperar ter muito para começar a dar. Você não precisa esperar ficar rico para ser generoso. A generosidade não é uma questão de quantidade, é uma questão de coração. Deus não olha quanto você dá, Ele olha com que atitude você dá, com que sacrifício você dá, com que fé você dá. Jesus mesmo observou isso quando estava no templo. Em Lucas 21:4, ele viu os ricos depositando suas ofertas no gasofilácio, e eles colocavam grandes quantias. Mas então uma viúva pobre chegou e depositou 2 pequenas moedas, praticamente nada em termos financeiros. E sabe o que Jesus disse? Ele disse que aquela viúva havia dado mais do que todos os outros, porque todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Deus não está impressionado com grandes quantias vindas de quem tem abundância. Ele está impressionado com a entrega total, com o coração generoso, com aquele que dá mesmo quando é difícil, mesmo quando parece que não sobra nada. E quando você vive assim, quando você honra a Deus com as suas finanças, quando você dizima, quando você oferta, quando você ajuda quem precisa, você está ativando um princípio espiritual poderoso. Em Malaquias 3:10, Deus faz um desafio incrível. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é o único lugar na Bíblia onde Deus diz: me prove, me teste, veja se eu não sou fiel. Ele está tão confiante na sua capacidade de abençoar aqueles que o honram, que ele mesmo desafia você a experimentar. Então, hoje eu quero perguntar a você: como está a sua generosidade? Você tem sido alguém que dá ou alguém que apenas acumula? Você tem abençoado outras pessoas ou tem vivido apenas para si mesmo? Porque a verdade é que você nunca será verdadeiramente próspero se não aprender a ser um doador. A prosperidade não é para você estocar, é para você circular, é para você abençoar, é para você ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E quanto mais você dá com alegria e generosidade, mais Deus se compromete a suprir tudo o que você precisa, e até muito além do que você pode imaginar. Então comece hoje, mesmo que seja com pouco, mesmo que pareça insignificante. Seja fiel nos dízimos, seja generoso nas ofertas, ajude alguém que está precisando e observe como Deus vai começar a operar na sua vida de maneiras que você nunca viu antes. Finalmente, eu quero falar sobre algo que é essencial e que muitas vezes é esquecido quando buscamos prosperidade. Buscar primeiro o reino de Deus. Você pode fazer tudo certo, trabalhar com excelência, ser generoso, mas se o seu coração não estiver em Deus, se você estiver buscando prosperidade como um ídolo, como um fim em si mesmo, você nunca encontrará satisfação verdadeira. A prosperidade sem Deus é vazia, é frustrante, é angustiante. Você pode ter muito dinheiro no banco, mas se não tiver paz no coração, se não tiver propósito na vida, se não tiver comunhão com Deus, você será miserável. Por isso Jesus foi tão claro em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba ordem aqui. Primeiro você busca a Deus, primeiro você busca o reino dele, primeiro você se preocupa com as coisas espirituais, e então, como consequência, Deus cuida de todas as outras áreas da sua vida, incluindo as finanças, o trabalho, a provisão material.
Isso não significa que você deve ser passivo. Não significa que você deve cruzar os braços e esperar que o dinheiro caia do céu. Significa que você deve viver com as prioridades certas. Significa que antes de você correr atrás de mais dinheiro, você deve correr atrás de mais intimidade com Deus. Significa que antes de você se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai acontecer amanhã, você deve se ocupar em conhecer a Deus, em obedecer à palavra dele, em viver de acordo com os princípios dele. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Deus passa a direcionar os seus passos, a abrir portas que ninguém pode fechar, a trazer oportunidades que você nunca imaginou, a conectar você com as pessoas certas no momento certo. É como se toda a engrenagem do universo começasse a trabalhar a seu favor, porque você está alinhado com o propósito de Deus. Veja o exemplo de Salomão. Quando ele se tornou rei de Israel, ainda jovem e inexperiente, Deus apareceu a ele em um sonho e disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." Era literalmente um cheque em branco de Deus. Salomão poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido fama, poderia ter pedido uma vida longa, poder sobre seus inimigos. Mas sabe o que ele pediu? Em 1 Reis 3:9, ele disse: "Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal." Ele pediu sabedoria, ele pediu entendimento, ele pediu capacidade de governar com justiça e discernimento. E sabe o que Deus respondeu? Deus disse em 1 Reis 3:11, 13: "Por que pediste isto? E não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração sábio e inteligente. E também te dou o que não pediste, riquezas e glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias." Você percebe a lição poderosa aqui? Quando Salomão buscou primeiro a sabedoria de Deus, quando ele colocou as prioridades certas, Deus não apenas lhe deu o que ele pediu, mas também acrescentou tudo aquilo que ele não pediu: riquezas, glória, honra. Salomão se tornou o homem mais rico e sábio do seu tempo, e reis de todas as nações vinham até ele para ouvir sua sabedoria. Mas tudo começou com uma escolha certa: buscar primeiro as coisas de Deus. Então eu quero fazer uma pergunta sincera a você hoje. O que você tem buscado em primeiro lugar? O que ocupa os seus pensamentos quando você acorda de manhã? Você tem buscado a Deus ou tem buscado apenas as coisas que Deus pode te dar? Porque existe uma grande diferença. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem a provisão, mas não querem o provedor. Querem os milagres, mas não querem intimidade com o Deus dos milagres. E isso é perigoso, porque quando você busca as coisas de Deus mais do que você busca a Deus, você está criando um ídolo. Você está colocando as bênçãos no lugar que só Deus deve ocupar. Eu quero encerrar hoje lembrando você de algo fundamental. A verdadeira prosperidade é Cristo. É ter a presença dele na sua vida. É andar com ele todos os dias. É confiar nele em qualquer circunstância. Você pode perder tudo nesta vida. Pode perder dinheiro, pode perder bens, pode passar por crises e dificuldades. Mas se você tem a Jesus, você tem tudo. Paulo mesmo disse em Filipenses 4:11, 13: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Esse é o segredo da verdadeira prosperidade. Estar contente em Deus, estar satisfeito nele, saber que ele é suficiente para você, independentemente das circunstâncias. E quando você chega nesse lugar de contentamento, de confiança absoluta, algo incrível acontece. Você para de viver ansioso, para de viver com medo,
para de viver sob pressão. E nesse lugar de descanso, de fé, de entrega, Deus começa a operar na sua vida de formas extraordinárias. Então a minha oração por você hoje é que Deus prospere a sua vida em todas as áreas. Que Ele prospere as suas finanças, o seu trabalho, os seus projetos, os seus sonhos. Mas mais do que isso, que Ele prospere principalmente a sua alma, que Ele enriqueça o seu coração com fé, com esperança, com amor, com paz. Que você aprenda até viver dependente dEle, confiante nele, descansando nele. Porque quando você tem a Deus, você tem tudo. E quando você busca primeiro o reino dEle, todas as outras coisas são acrescentadas na sua vida, conforme a promessa que Ele mesmo fez. Creia nisso. Descanse nisso. Viva isso todos os dias. E observe como o Deus que é fiel, o Deus que é generoso, o Deus que é abundante, vai transformar completamente a sua história e te fazer prosperar além de tudo que você pode pedir ou imaginar. Se essa palavra tocou o seu coração hoje, se você sentiu que Deus falou algo especial contigo, eu quero te convidar a se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber mais orações e palavras como essa. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Conte a sua história, compartilhe o que Deus tem feito na sua vida e sugira temas para os próximos vídeos. Assim você nos ajuda a levar essas orações para mais lares, para mais vidas que precisam de esperança e transformação. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente.